Você sabe identificar os sinais de alerta transtorno espectro autista? Nesse vídeo, eu vou ajudar você a identificá-los para que da próxima vez que você atender um paciente com essas características, você consiga elaborar uma hipótese diagnóstica de maneira correta e precoce. Meu nome é Luana Frick, sou psiquiatra da infância e adolescência e o meu objetivo é ajudar médicos e estudantes de medicina a entender melhor os transtornos de neurodesenvolvimento. E vamos começar hoje pelo qual? Pelo TEA, transtorno do espectro autista. Então vamos lá? Venha comigo! O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, acomete o indivíduo desde as primeiras fases do seu desenvolvimento e cursa com atraso em áreas básicas do desenvolvimento, como atraso de fala, ausência de atenção compartilhada, ausência de brincadeiras simbólicas. Os sinais e os sintomas são variáveis e também apresentam gravidades variáveis. Independente do quadro em que a criança se encontra, o que precisamos ter em mente é que esses indivíduos que têm esse diagnóstico cursarão com prejuízos da comunicação e interação social, além de comportamentos repetitivos e estereotipados. Mas esse vídeo é para falar sobre os sinais de alerta. E o que são os sinais de alerta? Os sinais de alerta são os primeiros indícios do autismo. Muitas vezes eles são identificados pelos próprios pais, por notarem que seus filhos não conseguem desenvolver da mesma maneira que outras crianças. Esses sinais e sintomas podem estar presentes desde o nascimento ou em outras fases da vida, podendo ser mais visíveis conforme a criança for crescendo. A identificação dos sinais de alerta é importante porque nos possibilitam a indicarmos intervenções precoces a essas crianças, visto que os primeiros anos de vida é aquele momento que acontece a maior plasticidade cerebral, que é a capacidade cerebral em remodular suas estruturas em prol das experiências vividas pelo indivíduo. Além disso, nós, mamíferos, temos uma janela de oportunidade maior que outras espécies, como os répteis, por exemplo. Um réptil, quando ele nasce com toda a programação do seu comportamento inscrita em seu gene, o que não acontece aos mamíferos, principalmente dentro da escala evolutiva, dos mamíferos para os primatas e, no nosso caso, Homo sapiens. O ser humano recebe uma receita inicial, contudo, ele vai precisar ter um imprint ambiental para desenvolver suas habilidades. Caso não tenha esse imprint, ele não conseguirá desenvolver suas habilidades. Ou seja, um ser humano, para ser humano, ele precisa conviver com um ser humano. Essas habilidades, o desenvolvimento dessas habilidades, acontece nos primeiros anos de vida e ela tem um prazo estabelecido. É o que denominamos de janelas de oportunidades. Por exemplo, as habilidades sociais têm uma janela de oportunidade muito potente, principalmente nos 36 primeiros meses de vida. Logo, uma criança que é autista, que tem um prejuízo do imprint ambiental, se sofrer intervenção nesse momento, ela terá um maior grau de autonomia, terá um melhor grau de funcionamento e, consequentemente, um melhor prognóstico. Se compararmos com crianças que vão sofrer uma intervenção posteriormente a esse período, porque essas crianças que sofreram intervenção com menos de 36 meses de vida estavam nas janelas de oportunidades, em envolverem as suas habilidades, principalmente as habilidades sociais. Uma maneira de identificarmos precocemente os sintomas de autismo é notar se essa criança vai atingir os principais marcos do desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Claro que nem todos os atrasos do desenvolvimento vão apontar para o transtorno espectro autista. Contudo, vale lembrar que se uma criança apresenta atraso nesses marcos social, emocional e cognitivo, devemos acender uma luzinha. Agora, vamos falar um pouquinho de como acontecem esses marcos em crianças que não apresentam atrasos? Vamos lá? Inicialmente, começaremos a falar dos marcos cognitivos e linguísticos. Os primeiros meses de vida, o uso dos sentidos do bebê facilitam o crescimento cognitivo e linguístico, bem como a interação social com seus cuidadores primários. Ao nascer, a maioria dos bebês
tolera ser pego por um monte de adulto diferente, sem demonstrar muito desconforto. Contudo, aproximando dos 6 meses de idade, os bebês podem chorar mais quando são pegos por adultos ou membros estranhos da família. Isso acontece porque nessa fase, os bebês desenvolvem a capacidade de identificação do rosto, dos sons vocais e do cheiro do seu cuidador principal. Ao longo do tempo, o bebê também desenvolve preferência por brincadeiras ou interações face a face e são capazes de reconhecer e imitar as expressões faciais feitas por um adulto. Uma preocupação que acontece de uma maneira muito frequente pelos pais durante esse período é por que seus bebês choram com tanta frequência. Uma vez que eles ainda não desenvolveram a capacidade de falar, o chorar é um meio normal e primário para comunicar seu desconforto aos seus cuidadores. Os bebês choram principalmente para expressar suas necessidades básicas, como fome, sede, desejo de ser consolado, bem como para expressar seus estados emocionais ou físicos negativos, como raiva e dor. À medida que vão se tornando mais sincronizados com os seus bebês, os pais conseguem perceber e reconhecem os diferentes tipos de chorar, com base no padrão, intensidade e ritmo do choro. Para a felicidade desses pais, aos 2 meses, o bebê começa a vocalizar e aos 4 meses eles já são capazes de balbuciar, produzindo sons silábicos, por exemplo, ba, 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 ba. O balbucio é um precursor do desenvolvimento da linguagem. À medida que os bebês se aproximam de 1 ano de idade, eles continuam a usar suas crescentes habilidades perceptivas e sensoriais para avançar o seu desenvolvimento cognitivo e linguístico. A memória e a atenção dos bebês continuam a melhorar. E um marco desse desenvolvimento é a permanência do objeto, que ocorre por volta dos 8 meses de idade. Ou seja, os bebês já são capazes de entender que um objeto ou pessoas ainda existem mesmo quando não são facilmente vistas ou ouvidas. Nessa época, os bebês balbuciam durante as brincadeiras a fim de interagir mais com seus cuidadores. Além disso, eles podem balbuciar para sugerir que eles querem algo como um brinquedo ou até mesmo um alimento. Por volta de 1 ano de idade, eles começam a apontar objetos como outra forma de comunicar seus desejos. E nessa fase eles podem conseguir falar a primeira palavra ou até mesmo responder o próprio nome, se identificando com um ser humano, com o seu próprio nome. Nesse período, os bebês expandem seu repertório e suas habilidades cognitivas anteriores. A maioria dos bebês procuram não apenas um objeto oculto à visão, que é a característica da permanência do objeto, mas procuram esses itens em mais de um lugar, como sob o sofá ou em outro quarto. Além disso, eles conseguem tornar possíveis as brincadeiras de esconde-esconde. O armazenamento e a recuperação de memória continuam nessa fase, e os bebês podem imitar os outros com aumento de lapsos do intervalo entre o tempo do comportamento observado e a imitação desse comportamento em um outro contexto. Por exemplo, quando um pai colocar uma xícara de brinquedo simulando um chapéu, um bebê de 15 meses aproximadamente pode fazer o mesmo quando é lhe apresentado uma xícara de brinquedo na casa da tia, imitando o comportamento do seu pai. Nessa idade, os bebês também começam a armazenar experiências anteriores na memória e estão cientes que situações presentes não são congruentes com eventos anteriores ou até mesmo com suas expectativas pré-existentes. Por exemplo, uma criança que se acostuma com uma rotina de troca de fralda pode notar que hoje a sua mãe não utilizou o brinquedo que ela sempre utiliza para fazer sua troca de fralda. Normalmente, os bebês falam as primeiras palavras dos 12 aos 13 meses. E após a primeira palavra, o vocabulário do bebê aumentará cerca de 200 palavras durante esse período.
À medida que a criança se aproxima do estágio pré-escolar, ele continua a apresentar avanços cognitivos na área de memória, resolução de problema e atenção. A partir desse estágio, os bebês podem desenvolver e executar planos de ação, como a construção de um tipo específico de estrutura com blocos. Aos 10 meses, os bebês não costumam compartilhar brincadeiras com seus pares. Contudo, quando chegam aos 20 meses, eles conseguem compartilhar as brincadeiras com seus pares, além de conseguirem produzir brincadeiras simbólicas. Um tema comum dessas brincadeiras simbólicas é realizar tarefas diárias que a criança observou que foi realizada por um adulto, como comer, cozinhar, dormir, até mesmo alimentar animais domésticos. Esse tipo de brincadeira simbólica também é um indicativo de memória de trabalho mais avançada e de habilidades de imitação. Juntamente com os avanços cognitivos nessa fase, este período implica em vários avanços em habilidades de linguagens também. Nessa idade, os bebês começam a combinar duas palavras, como eu quero ou não, mãe. O vocabulário da criança cresce visivelmente durante essa fase. E nesse momento, como eles estão aprendendo a pronúncia das palavras, é frequentemente que eles substituam certas partes da palavra por vocalizações consonantais, para ficar mais fácil para falar. Agora vamos falar sobre os marcos de desenvolvimento socioemocional e comportamental. Nessa fase inicial, os bebês estão aprendendo a regular suas emoções e seus comportamentos. Parte da autorregulação envolve o estabelecimento de padrões regulares de comportamento em áreas de comer e dormir, por exemplo. Embora a maioria dos bebês não dorme a noite toda até o seu primeiro aniversário, os ciclos de sono na infância serão mais previsíveis a partir da 8ª semana de idade, quando os bebês começam a dormir por períodos mais longos durante a noite do que durante o dia. Assim como o ciclo do sono e vigília, as rotinas alimentares também se tornarão mais espaçadas e mais previsíveis, ou seja, a criança passará por uma alimentação de 5 a 8 vezes por dia nos primeiros 2 meses após o nascimento, para uma alimentação de 3 a 5 vezes por dia em intervalos relativamente maiores até o 6º mês de vida. A gama de emoções também aumenta durante esse período e vão desde estados dicotômicos de prazer e dor à diferenciação de vários estados emocionais. A expressão emocional torna-se mais variada, organizada e adaptada ao ambiente externo do bebê e seu estado emocional interno. Durante os meses subsequentes, o bebê também consegue entrar em sintonia com as emoções dos seus cuidadores, principalmente durante as interações face a face. Na idade de 6 semanas, a criança desenvolve o sorriso social em resposta do rosto de humanos, principalmente do seu cuidador principal. Os bebês começam a rir, especialmente em resposta do riso dos adultos ou de algumas brincadeiras ou caretas engraçadas feitas por estes. Os marcos do desenvolvimento socioemocional e comportamental que são mais óbvios durante esse período são o desenvolvimento do vínculo de apego, a aparência de medo de estranhos e a ansiedade de separação. O apego entre a criança e o cuidador refere-se à ligação que o bebê tem com o cuidador principal e na medida que ele pode usar o cuidador como uma base segura para explorar ambientes ou ficar em confinamento. O apego seguro é um termo usado para descrever bebês que choram quando o cuidador principal está ausente, mas que se permitem serem consolados quando esse cuidador retornar. Essas crianças também usam seu cuidador como base segura, o qual reconectam periodicamente, aproximando-se fisicamente ou até mesmo olhando para o cuidador principal à distância, enquanto exploram o ambiente ou situações. A ansiedade de separação pode ser um sinal claro de apego, embora nem todos os bebês demonstram esse tipo de comportamento, e ocorre independente do tipo de ligação. O comportamento ansioso, ou seja, ficar longe da figura de apego, aparece em torno de 1 ano de idade.
junto com o medo de estranhos, no qual a criança sente um desconforto na presença de pessoas desconhecidas. Embora a ansiedade de separação possa persistir mesmo após a criança desenvolver uma rotina regular de separação das figuras de apego, como participar de uma escolinha todos os dias na semana, esse comportamento é normal até os 3 anos de idade. Vale ressaltar que a mãe biológica também não é necessariamente a figura de apego. O bebê pode se relacionar com outros adultos importantes, incluindo os pais ou outros membros da família, ou até mesmo pais adotivos. A referência social é outro marco emocional que ocorre durante esse período. E ocorre quando os bebês olham para o cuidador principal antes de reagir a situações ambíguas. Por exemplo, imaginem que o bebê dessa idade cai na grama enquanto brinca com seus irmãos. O garoto, surpreso com a situação, olha rapidamente para o cuidador, que sorri para o bebê e diz: "Uau, você caiu!" A criança sorri de volta e continuam a brincar. Durante esse estágio, sinais concretos de autoconsciência se desenvolvem. Os bebês agora estão cientes que o seu corpo, suas emoções e os seus comportamentos são entidades separadas daquela do seu cuidador principal e de outras pessoas. Nesse estágio, os bebês começam a se reconhecer, que é um passo muito importante do desenvolvimento. As mudanças que ocorrem durante esse período também demonstram avanços no desenvolvimento emocional, já que nesse momento as crianças são capazes de brincar com seus pares através de imitação e eles também podem mostrar empatia em relação a outras pessoas. A empatia é a capacidade de refletir e sentir as emoções demonstradas por outras pessoas. Quando os bebês veem uma demonstração emocional do seu cuidador, particularmente emoções negativas, os bebês podem mostrar o seu próprio desconforto ou confortar o cuidador. Porém, essa última resposta empática geralmente ocorre em torno de 2 anos de idade. À medida que a fase pré-escolar se aproxima, as crianças reconhecem os nomes de vários estados emocionais e começam a usar a linguagem e outros comportamentos para regular suas experiências emocionais. Ou seja, os bebês podem nomear o seu estado emocional interno e comunicá-lo ao seu cuidador. Por exemplo, "Mãe, estou com raiva", ou podem oferecer um abraço quando o cuidador estiver triste, mostrando a capacidade de empatia. Nesse momento, as emoções mais complicadas também aparecem, como a culpa e a vergonha. A ansiedade de separação diminui de intensidade e os bebês começam a mostrar as suas habilidades de regulação de nível emocional, assim como também começam a demonstrar a capacidade de adiamento das gratificações. Como já falamos do desenvolvimento normal, agora vamos falar dos bebês que possuem os sinais de alerta. São bebês que são muito molinhos, silenciosos ou que choram muito sem motivo aparente, que não buscam o contato visual durante a mamada e que têm ausência ou diminuição da expressão de alegria ou do sorriso social, que não acompanham com os olhos seus cuidadores, que não olham quando são chamados ou quando escutam o som de um familiar, que não demonstram claramente alegria ou excitação quando seus pais se aproximam, que não apontam e não usam outros gestos para se comunicar, que não imita e não consegue reconhecer as expressões faciais. À medida que as crianças crescem, os sintomas de autismo vão se tornar mais diversificados e evidentes. Vale lembrar que nem todas as crianças apresentam todos os sintomas ao mesmo tempo e que, ao contrário do que muitos pensam, elas podem ter um bom grau de independência se forem diagnosticadas e estimuladas de uma maneira precoce. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de deixar suas dúvidas nos comentários e clicar no joinha.